E por isso nós convidamos o missionário redentorista, o Padre João Paulo Santos, para estar aqui conosco nessa manhã na Romaria, para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, os detalhes aí daquele santuário maravilhoso. E ele já está aqui conosco, olha ele aí, Padre João Paulo, bom dia, seja bem-vindo ao Manhã na Romaria, obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, Marina, bom dia, Wilker, é uma alegria estar aqui, bom dia também a todos que nos acompanham pela TV Pai Eterno. É sempre muito bom poder compartilhar um pouco daquilo que a gente está vivenciando aqui em Trindade, com os romeiros e devotos que estão em casa. Infelizmente, este ano não podemos estar todos reunidos presencialmente, mas estamos unidos pelo vínculo da fé através dos meios de comunicação. Isso é muito importante. É verdade, Padre. O senhor é o reitor do santuário, né? Eu gostaria que o senhor começasse, então, explicando para os devotos e devotas qual a função, qual o papel do reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Então, basicamente nós podemos dizer que a função do reitor, ela pode ser apresentada em duas dimensões. A primeira dela e a mais importante é aquela de cuidar do serviço pastoral, isto é, preparar o ambiente para o acolhimento dos peregrinos que acorrem até o santuário, se preocupar com as pregações, a mensagem que emana a partir do santuário, o acolhimento sobretudo por meio do sacramento da reconciliação. E depois a outra dimensão é se preocupar com a estrutura, a administração da estrutura do santuário. Então, se preocupar com todo aquele ambiente, o cuidado, para que quando o romeiro, o devoto, o peregrino chegue até o santuário, encontre um espaço adequado para que ele possa manifestar e expressar a sua fé. Esta é a missão principal do reitor, cuidar da pastoral daquele santuário e cuidar daquela estrutura, para que o devoto encontre um ambiente agradável para expressar e manifestar a sua fé. Tá certo, Padre. Acho que o sonho de todo devoto do Pai Eterno é conhecer o Santuário Basílica de Trindade, né? Mas pouca gente conhece a história daquele lugar tão especial. A gente tem, né, a Igreja Matriz, o primeiro santuário que foi erguido aqui em Trindade, que está aqui pertinho da gente, né, lá em 1912. Quando foi necessário construir um novo santuário dedicado ao Divino Pai Eterno? Então, Wilker, como nós sabemos, a devoção ao Divino Pai Eterno, ela começou de modo bem humilde e caloroso, ao redor de uma família que encontrou esse medalhão, mas logo, logo essa devoção tomou uma proporção muito grande. Foi construída aqui a Igreja Matriz, mas mesmo a Igreja Matriz sendo grande já não comportava mais. Por isso, no centenário da devoção, desta devoção ao Divino Pai Eterno, foi lançada a pedra fundamental da construção do novo santuário. E por que foi lançada a construção deste novo santuário, onde hoje nós celebramos? Porque já não conseguia mais acolher tantos fiéis que acorriam até Trindade. Por isso, em 1943 foi lançada a pedra fundamental, depois em 74 já começamos a acolher os peregrinos ali para as celebrações, mas o santuário só foi concluído mesmo depois de uma grande reforma no ano 2000. E a preocupação principal sempre foi o acolhimento do peregrino, do devoto, do fiel ao Divino Pai Eterno. Então esse foi o objetivo pelo qual, além da Igreja Matriz, foi lançada a pedra fundamental e a construção do santuário que hoje, carinhosamente, nós celebramos e manifestamos a nossa fé e a nossa devoção. É verdade, Padre João Paulo. Agora, o santuário, ele tem muitos elementos ali que nos contam um pouquinho da história, né, da devoção aí ao Divino Pai Eterno. Os vitrais, principalmente, chamam muito a atenção, né? Conta pra gente um pouquinho dos detalhes aí dessas obras, desses vitrais aí, o que eles contam pra gente? Então é muito interessante, Marina, porque geralmente a gente pensa que os vitrais, ou até mesmo outras igrejas mais antigas que têm várias representações, desenhos, isso não é simplesmente para tornar a igreja bonita. É claro que torna a igreja bonita também, né? O nosso santuário é muito bonito com aqueles vitrais. Mas o objetivo não é simplesmente tornar a igreja bonita do ponto de vista estético. Aqueles desenhos, aqueles vitrais têm um objetivo catequético, que é o principal objetivo. Ali são representadas imagens de figuras bíblicas importantes para a nossa fé e, sobretudo, é narrada a história da devoção ao Divino Pai Eterno, o encontro do medalhão,
tantos outros milagres que o Pai Eterno realizou na vida de cada devoto, que estão representados naqueles 76 vitrais do Santuário Basílica. Então, quem entra no Santuário Basílica e faz um percurso acompanhando aqueles vitrais, faz uma verdadeira catequese por meio dessas representações de figuras bíblicas e de toda a história da devoção ao Divino Pai Eterno. Acho bonito, né, padre? Porque todo elemento tem um porquê, né? Tudo tem uma história ali, um contexto por trás. E se os devotos forem atrás, eles vão conseguir entender essa dimensão que é tão especial, né? Foi em 2006, alguns anos depois ali, né, da fundação do santuário, que ele foi elevado à dignidade de basílica. O que que muda? O que que quer dizer um santuário ser elevado à basílica? Então, primeiramente, quando nós dizemos que um santuário ou uma igreja foi elevada à basílica, é porque o Vaticano reconhece a importância desta igreja, tanto do ponto de vista do trabalho pastoral realizado por aquele santuário, bem como do ponto de vista arquitetônico. Então, significa, antes de tudo, que aquele santuário agora tem um vínculo direto com o Vaticano, inclusive com algumas obrigações a mais que um santuário normal teria. Então, este vínculo direto com o Vaticano. A palavra basílica, como tal, ela vem da palavra grega basileia, que significa reino, né? Basilikos significa casa do rei. E o sentido é justamente este: é uma igreja, uma construção onde habita, no nosso caso, o nosso rei, o Divino Pai Eterno, Jesus Cristo, e ali a gente pode fazer esta experiência de comunhão com o Deus da nossa fé. Portanto, basílica é um reconhecimento dado pelo Vaticano da importância desta igreja do ponto de vista pastoral e também do ponto de vista arquitetônico. E graças a Deus, o nosso santuário é reconhecido por a sua importância no trabalho que faz do acolhimento aos peregrinos, aos devotos do Divino Pai Eterno, e também pela sua arquitetura. Por isso que nós temos e recebemos este título de basílica. É verdade, Padre João Paulo. Agora, existem outras basílicas dedicadas ao Divino Pai Eterno? Então é importante dizer, temos várias basílicas, né? Temos as basílicas maiores, que são 4 que estão lá em Roma, e tantas outras basílicas menores, como é o caso da nossa Basílica do Divino Pai Eterno. Mas vale dizer que a nossa é a única basílica dedicada ao Divino Pai Eterno no mundo. Então, temos este privilégio, né? Ao vir aqui nesta basílica, a gente pode dizer: eu estou na única basílica dedicada ao Divino Pai Eterno no mundo. Padre, todo ano, né, a Basílica passa ali por uma preparação para esses dias de Romaria, né? E nesses 2 anos, 2020 e 2021, em que a Romaria aconteceu de uma maneira diferente, sem os fiéis, também foi necessária uma preparação? Como é que tem sido? Então, 2020 houve uma preparação para que a Romaria fosse presencial, mas a gente foi surpreendido com o advento da pandemia e, portanto, não foi possível realizá-la presencialmente. Mas 2021, este ano, a gente já pôde programar a Romaria já sabendo que seria uma Romaria virtual. E eu costumo dizer o seguinte: preparar uma Romaria virtual sem a presença dos fiéis, às vezes exige muito mais do que uma Romaria presencial. Por quê? Porque a Romaria presencial a gente já sabe como é, a gente já sabe como funciona. E a Romaria virtual a gente não está habituado com isso, por isso exige muito mais da gente. Toda a preocupação que a gente tem com os detalhamentos para fazer com que estes momentos especiais aqui de Trindade cheguem até a casa de cada peregrino. Por isso, há muito tempo, tantas pessoas, muitas equipes estão envolvidas em preparar esta Romaria virtual. Então, tem muito trabalho, muita preparação, mas tudo feito com muito carinho, com muito amor, para que a gente pudesse entrar na casa de cada devoto e de cada peregrino. Padre João Paulo, só para a gente finalizar, e o que o senhor tem sentido, né? Nós estamos já no 8º dia, né, dessa Romaria, 8º dia de novena, essa Romaria virtual. Nós aqui, a gente fica feliz demais, nós ficamos felizes com o retorno, né, das pessoas que mandam mensagem pelas redes sociais, pelo call center, e a gente vê que o pessoal está participando bastante, como se estivessem aqui. O senhor tem sentido isso também durante as celebrações? Então, já no 8º dia da nossa novena, né, o segundo dia do Tríduo, que são os 3 dias que preparam imediatamente para a Romaria,
O coração da gente é um misto. Primeiro, um misto de alegria, por saber que as pessoas estão acolhendo bem aquilo que a gente preparou com tanto carinho, com muito amor, justamente para lhes garantir a segurança da sua vida, da vida de tantas pessoas, permanecendo em casa e celebrando conosco pelos meios de comunicação. Então isso é motivo de muita alegria. As nossas celebrações muito bonitas, toda a programação da TV Pai Eterno, voltadas especialmente para você, devoto. Então isso é motivo de muita alegria. Ao mesmo tempo, o coração da gente inevitavelmente fica apertado quando a gente entra para celebrar a novena solene e não ver cada rosto dos fiéis, dos peregrinos, dos devotos do Divino Pai Eterno. Isso aperta o nosso coração. Mas, de modo geral, a gente está muito satisfeito, a gente está muito feliz com o resultado que até agora nós temos daquilo que a gente preparou e que, graças a Deus, tudo tem acontecido de acordo com aquilo que a gente programou. Então, felicidade por tudo aquilo que a gente tem preparado e realizado, mas o coração sempre apertado pela saudade do calor que é a reunião de todos os devotos e peregrinos do Divino Pai Eterno aqui nessa cidade santa, mas com a certeza de que o ano que vem, todos juntos e com saúde, poderemos celebrar a nossa Romaria. Tenho certeza que esse é um pedido comum de todos os devotos e devotas. Esperamos com muita fé no nosso Divino Pai Eterno, sim, que no ano que vem estejamos todos reunidos, né? Que como essa gostamos. casa esteja cheia. Isso. Isso aí, Padre João Paulo, obrigado, viu, pelo seu tempo, por conversar com a gente, trazer nessas curiosidades a respeito da casa do Divino Pai Eterno. É muito bacana a gente conhecer, né? Na nossa programação a gente tem se sentido e o pessoal de casa também tem mandado mensagens dizendo que estão se sentindo aqui em Trindade. Acho que essa conversa ajudou um pouco mais as pessoas terem essa consciência e terem esse sentimento aí de que estão em Trindade vivendo de verdade essa Romaria. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Wilker, Marina. Uma alegria estar aqui participando com vocês dessa programação tão bonita e parabéns, né, pela programação, pelo modo com que vocês fazem com que esta mensagem do Pai Eterno chegue na casa de cada devoto e cada peregrino, não só durante o período da Romaria, mas também todos os dias lá no trabalho que vocês realizam, muito bonito. Meu abraço também a você que de casa nos acompanha, reza conosco, acompanha toda a programação da TV Pai Eterno. Estamos juntos e juntos a gente vai realizar o projeto do Reino de Deus. Amém. Muito obrigada, Padre João Paulo.